Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Cardoso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para comentar com vocês a respeito da prova da EMATE, né? Essa fase pós-prova gera muita ansiedade, muito nervosismo, galera ansiosa para saber as notas, né? A banca já divulgou no mesmo dia da prova, né? Divulgou às 22 horas as provas. Então, quem quiser o caderno de prova, quem ainda não teve acesso, pode ir no site da IADES, já está disponibilizado. Os gabaritos preliminares também estão já disponibilizados. Eu já fiz as minhas considerações em relação a uma parte da prova dos conhecimentos básicos, né? E dos conhecimentos específicos. Muita gente está me perguntando, professor, cabe recurso? Não cabe recurso? Pessoal, eu vou tentar argumentar em algumas questões. É algo meu, na minha visão, né? Eu vou tentar questionar o enunciado da questão ou algo nesse sentido, tá bom? Eu já fiz as minhas considerações em relação a esse ponto, então não vou me repetir aqui porque eu já falei isso na live anterior, né? Que eu fiz a esses dias aí, né? Depois da prova. Outro detalhe. Eu estou fazendo esse vídeo única e especialmente por conta da correção da prova. Está gerando muitas dúvidas, muita gente sem saber para onde vai, como é que faz. Eu sempre repito, a informação está clara e nítida lá no edital. Não tem muita dificuldade. Professor, a IADES tem critérios de eliminação? Tem, não é como a banca Sebrasp, né? A Sebrasp você erra uma questão, né? Errou uma questão, você perde uma outra. A IADES tem outros critérios de eliminação, que é o que eu vou falar aqui com vocês. Então, leve esses critérios em consideração na hora de corrigir a sua prova. Tudo bem? Então, eu separei aqui para você os pesos, né? Isso aqui é de extrema importância. Olha só, a prova tem 50 questões, perfeito? 20 dos conhecimentos básicos, tá? Conhecimentos específicos, totalizando aqui então ah, os conhecimentos específicos comuns. Eu estava na dúvida, mas depois eu olhei aqui no edital e conhecimentos específicos comuns, né? Está no geral aqui dentro de conhecimentos específicos. Beleza? Então, são no total 30, né? Total aqui de 30. Beleza? Para a gente simplificar aqui a nossa vida. Tá bom? Então, tem peso 2. Mais uma vez. O que é o peso 2? É o número da questão vezes o peso que é dado para aquela questão. Né? Então, se você, por exemplo, gabaritou as 30 questões, né? Se você gabaritou as 30 questões, você fez um total de 60 pontos, tá? Você acertou as 30 vezes 2, que é o peso, 60 pontos. Isso aqui todo mundo está entendendo. Eu estou falando da forma mais clara e nítida possível, porque tem gente que está com dificuldade de entender isso daqui, tá? 20 pontos da básica, 30, né? 30 pontos aqui, então, das questões específicas. Tá? 30 pontos não, desculpa, 30 itens, que dá um total de 60 pontos. Beleza, agora eu separei alguns cenários hipotéticos. Primeira simulação aqui que eu fiz, na verdade é a única simulação, né? Língua portuguesa. Vamos supor que o candidato não acertou nenhuma, zero. Acertou tudo de realidade do DF, tudo de SEI, tudo de lei orgânica e lei complementar. 12 questões. Acertou 12 questões, então ele tem 12 pontos. Porque é peso 1. Aqui na básica, vamos supor, né? Eram 5. Acertou as 5. Que era aquela parte lá de regimento, estatuto, né? E outras normas. E conhecimentos específicos também gabaritou. Então aqui
o candidato fez 60 pontos mais 12. Aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, que notão, né? 72 pontos, o máximo são 80 pontos. Tô aprovado no certame? Calma lá, tá? Você não estaria aprovado no certame. Por quê, professor? Mesmo tendo feito essa notona, você estaria eliminado da prova. Certo? Por quê? Porque você tem que fazer pelo menos uma questão em língua portuguesa. O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, não pode zerar a língua portuguesa. Zerou língua portuguesa? Tá fora. Mesmo que tenha feito essa pontuação toda. Aqui é um fator de correção da IADES. Outro detalhe, professor, gabaritei conhecimentos específicos, né? Gabaritei, fiz os 60 pontos. Mas na parte de conhecimentos básicos, né, são 20 questões no total, eu só acertei 9 questões. Eu tô dentro, né? A pessoa fez 60 nos específicos, mais as 9 do conhecimento básico, fez 69 pontos. É uma pontuação muito boa. Vocês concordam comigo, né? Mas ele está dentro do certame? Não. Quem obter menor que 50%, a pontuação menor que 50%, como é peso 1, né? 50% então, 10. 10 questões no mínimo. Ok? Outro cenário. Professor, eu fiz 10 nos conhecimentos básicos, certo? Acertei metade, 50%. E nos conhecimentos específicos, que totalizando ali, né, são 60 pontos, ou seja, quanto que é 50%? 30, né? Aí o candidato, deixa eu pegar aqui, por exemplo, ele fez, sei lá, 14 itens. Ele acertou 14 itens aqui dos conhecimentos específicos. Já está eliminado. É menos que 50% dos conhecimentos específicos. Beleza? Vocês compreenderam? Tem que levar em consideração esses critérios, tá? Esses critérios aqui de correção. Tem muita gente me mandando mensagem. Professor, eu fiz 60 pontos, eu fiz 68, eu fiz 70. Teve gente até ontem que mandou na live que fez 85. Não sei como, porque a prova é até 80 pontos. Então, se você tem que levar em consideração, né, essa pontuação aqui, esses critérios de correção, para realmente saber se você está dentro ou não do certame. E tem outro fator que você precisa também observar. Serão considerados aprovados, pessoal, claramente que você, aqui no caso, né, obtiver mínimo de 50%. Claramente, 50% dessa prova, 40 pontos. Claramente, você está aprovado, entre aspas, mas você provavelmente não estaria dentro do certame, porque vai ser corrigido pelo edital 156 redações. Eu estou percebendo que há uma média ali de 60 pontos entre os candidatos. Tá oscilando nessa faixa. Eu, por exemplo, eu fiz 67. Eu fiz 67. Eu quase gabaritei os conhecimentos específicos, errei duas ali, né, dos conhecimentos específicos. E conhecimentos básicos eu gabaritei português, errei algumas de realidade do DF, faz parte, né? E algumas que eu mostrei ontem lá na live, que eu acabei trocando o gabarito, mas acontece também. Mas a minha pontuação é uma pontuação razoável, uma pontuação boa, né? E claramente, se tiver notas, todo mundo com notas iguais, vai ter o fator de desempate, que está presente no edital, ok? Tem os fatores de desempate, se não me engano, a idade, a pontuação que fez em uma área de conhecimentos, aí depende, né? Eu não vou aqui me delongar.
O foco aqui é apresentar os critérios de pontuação, beleza? Aí eu tô falando em relação a esse ponto porque tem muita gente que fala, professor, eu estou dentro aqui dos critérios do item 13.4 e também fiz o mínimo de 50%. Tô dentro? Não, está fora pela nota de corte. Tá? Então se você fez a nota muito abaixo, 40, 50, né? Eu acredito que vai ser ali uns 60 e poucos pontos. Então você não está com chances de ter a sua redação corrigida. Isso aqui é uma estimativa minha, pelo que eu estou observando, tá? Aí outro detalhe que a banca coloca é os 50%, mas você tem que estar dentro desses critérios aqui, beleza? Outro detalhe, porque ontem gerou discussão ali, gerou confusão na live, é em relação à discursiva. A prova que foi aplicada no dia 10, a discursiva tem um valor de 20 pontos. Prova que foi aplicada no dia 17, de assistente administrativo, pontuação máxima 10 pontos. Então a prova tem um total, os 80 da parte objetiva, mais os 10 pontos da parte da redação, da discursiva. Ok? Outra coisa, tem muita gente me perguntando qual a nota da redação. Galera, não sei, nem a banca corrigiu ainda, como que eu vou saber a nota da redação? Ainda estão na fase de recursos, tá? Depois que passa a parte dos recursos, as notas são apuradas, aí vem a parte da discursiva, da correção da discursiva. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha feito a correção com os critérios aqui que estão estabelecidos no edital. Muito fácil, muito simples de entender isso aqui, pelo amor de Deus. Eu estou explicando da forma mais sucinta possível, né? Então, como você observou aqui no cenário, ainda que você tenha feito aqui uma excelente pontuação, nesse caso hipotético, se você zerou língua portuguesa, ou ainda se você fez uma nota muito boa nos conhecimentos específicos, ou vice-versa, não interessa. Mas se você não atingiu os mínimos na básica e na específica, já parte para outra, porque você está eliminado do certame, tá bom? Então, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro. E boa sorte aí, né, nas próximas etapas para quem está realmente dentro aí das vagas, dentro do certame, né, dentro da correção da prova, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção, forte abraço e até uma próxima aula aí, um próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.